A paz do Senhor, gente, tudo bom? Estamos começando aí mais um Entre Irmãos podcast aqui na Rádio Conquista Web, beleza? Não se esqueça dos nossos patrocinadores, o menino da visualização ali do YouTube, Adilson Soares. A propaganda dele vai passar, tá na hora, chegou a passar agora. Adilson Júnior Arte, Isso. é o cara. A propaganda dele tá passando aí, um moleque é bom. Eu convido, você quer fazer um cartaz da sua igreja, quer fazer uma divulgação do seu trabalho, o que você tiver lá, é com ele mesmo. O menino é 10, beleza? Gente, hoje a gente tem um convidado especial. Lembrando que eu sou Felipe Paz, mas quem vai apresentá-lo é o meu irmão Vitor. Vitor, apresenta ele aí. A paz do Senhor, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um vídeo, também mais uma rádio, tá bom? Deus abençoe grandemente vocês. E hoje nós estamos aqui com ele, o jovem pregador, um rapaz que nós conhecemos e admiramos muito, Petales. Seja muito bem-vindo, Petales. Amém. Pai do Senhor a todos, bom dia. Quero agradecer aqui meus amigos pelo convite. Vamos que vamos, bater um papo aí. É isso aí. Mas calma aí, a minha primeira curiosidade é, da onde veio esse nome, cara? Pelo amor de Deus. Então, meu pai e minha mãe contavam que é junção de Pedro com Tales. Aí deu isso aí. Pedro com Tales. Tales. Isso aí. E as pessoas erram bastante, cara? Ah, é difícil quando acerta, né? Então, Já é o eu fico assustado quando você acerta. acertou, você já fica assim, Essa pessoa me conhece. Entendi. Isso daí me conhece de algum lugar. De algum meu nome. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, Pétalas. Pétalas. É novidade. Pétalas e Aí, rosas. sai espaço. Já me chamaram de irmã na igreja. Vamos apresentar aqui a irmã. A irmã Pétalas. Pétalas. Nossa, cara. Eu passo os ambientes, cara. Aí na hora que você levantou a mão dele, falou, opa, Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Tem um negócio errado aí, rapaz. Mas é ótimo, ótimo. Cara, mas eles não podiam colocar um Pedro Tales, não? Então, Nome composto mesmo. o meu filho vai se chamar Pedro Tales, né? Futuramente aí. Então, mas... Eu queria ter um nome normal, né? Mas o meu pai, ele fez isso comigo, felizmente. Bota Taedro no seu filho. Sabe que eu tenho um cliente. Geralmente tem isso dos pais. Eu tenho um cliente, não sei se ele vai ver. O pai dele se chama Teutônio Antônio. Ele colocou o nome do filho de Teutônio Antônio Júnior. Caraca, cara. Eu não vou colocar Petales Júnior, não, que é muito sofrência. Ele gosta de rimar, ele. O cara é perseguido. Mas, Petales, vamos lá a esse bate-papo maravilhoso aí. Fiquei sabendo um pouquinho da sua conversão, tem um negócio legal pra você falar pra gente. Conta aí, como é que foi? Cara, assim, eu nunca tive nenhum representante cristão na minha família até hoje, né? O único cristão pela parte da minha família sou eu. E assim, cara, Deus ele começou a fazer muita coisa na minha vida. Eu tinha uma amiga que ela ficava todos os dias, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja. E eu nunca tinha ido numa igreja, cara, evangélica. Eu fui batizado na católica e etc. Nunca fui, nunca participei. E aí, cara, para tomar um pouquinho de coragem, um certo sábado, eu tava... vamos dizer assim, na linguagem popular, num rock. E aí, cara, usando algumas coisas, fumando uma maconha, fiquei corajoso. Calma aí. Pois é. Não, mas você fumou uma maconha pra poder tomar coragem pra ir na igreja? Não, eu fumei maconha e me deu coragem pra ir na igreja, né? Eu nunca tinha ido, era por volta aí de umas 7h30 da noite. Eu falei, rapaz, eu vou na igreja. Eu vou lá. Só que aí eu não tava, tomei coragem, passei na casa de um amigo e carreguei. A gente foi embora. Os dois. Vamos pra igreja. Aí cheguei na igreja 8h30, irmão. 8h30, começando a palavra. E assim, a minha visão da igreja era uma visão um pouco diferente do que realmente é. Eu via a igreja como algo que não podia fazer nada, jovem é preso e etc. Então, e o normal do que eu vivia eram as coisas mundanas afora, né? Que é beber, é mulherada. Isso lá fora, quem não faz é taxado de errado. Então isso era normal para mim. E o que não era normal era viver preso, né? Mas essa visão que você tinha, você adquiriu de você imaginar ou as pessoas do mundo te falavam que era dessa forma? Eu imaginava e assim, época de escola e essas coisas,
os cristãos que me rodeavam não eram muito exemplos. Então eu pensava, o que eu vou fazer na igreja, já que é para viver de qualquer jeito, desse jeito, eu não quero. E acontece muito hoje com jovens nas escolas. Exatamente. Por isso que a gente tem que... Não é de hoje, né? A gente que é líder, né? Tem que ensinar para que isso não aconteça, para que os nossos jovens venham a ser exemplos. Isso aí. Para que pessoas igual você não precisem fumar maconha para ir para a igreja. Pois Porque às vezes E aí, cara, eu fui vendo esses maus exemplos, mas uma coisa é certa, eu sempre falei que o dia que eu fosse, eu nunca mais iria sair. Eu sempre falei isso, tem alguns amigos que provavelmente aí vão assistir, eles vão concordar comigo. E assim, a partir daí Deus começou a falar muito comigo. Eu sempre conto que eu me converti através de um sonho, cara. Eu tive um sonho, sempre andava em três amigos, né? Eu mais dois, o Lucas e o Gabriel, lá na Serra. E tive um sonho, cara, que a gente estava batendo papo em frente à minha casa e o céu fechava, a gente ia para dentro de casa. E quando eu ia para dentro de casa, minha mãe gritava de longe, falou, olha, fecha a porta, fecha a janela do quarto aí que vai começar a chover. Era muito real o sonho, tanto que eu lembro até hoje como é que foi. E quando eu olhava para a janela, caía fogo do céu, cara. E eu começava a subir, via uma voz e falava comigo que a mudança começava a partir de mim. Aí eu acordei. E nisso que eu acordei desse sonho, isso aí numa segunda-feira antes da maconha, tinha um grupo desses amigos e eu mandei mensagem. Eu falei, olha, a partir de hoje, naquela linguagem, né? Rapaziada, a partir de hoje eu tô mudando de vida. Fui zoado, irmão. Nossa, imagino, pô. Fui zoado. Tô mudando de vida, tô entrando pra igreja. Mentira, tô te falando. Tô entrando pra igreja. E aí, cara, só que no caminhar da semana eu fui desistindo da ideia. Eu falei, não, deixa esse negócio pra lá, rapaz. E aí veio, depois que eu fumei maconha, veio na minha cabeça, eu acho que eu vou pra igreja. Cara, e assim, foi um dia inesquecível. O dia que eu conto que eu conheci o Espírito Santo e foi coisa surreal. Tanto que quando eu cheguei no culto, tava começando a palavra. Tava tocando louvor do Thales Roberto, Arde Outra Vez, meu irmão. Aquele ali, que louvor lhe bate na alma, cara. Aquilo foi um impacto tão grande. Eu cheguei em uma igreja recheada de jovens, cara. Eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. Só que eu não sabia por onde começar. Não tinha um plano norte, estágio. Eu não sabia como é que era ser crente. Era novo para você o ambiente? Muito novo. Eu fiquei maravilhado com tanta novidade. Só que aí tem um pastor que eu admiro muito, pastor Felipe Nunes. Felipe é gente boa. Todo Felipe prega bem, né? Não saiu da minha boca, hein? Não saiu da minha boca, hein? E aí, cara, eu conto pra galera que me conhece que é o melhor pregador que eu conheço. E tem gente que fica até brava. Cara, mas a minha admiração vem porque a palavra que ele ministrou naquela noite foi coisa de doido. Ele começou a pregar por volta de 8h30 e acabou meia-noite, pra vocês terem ideia. Meia-noite ele acabou? Meia-noite. Só que ninguém foi embora. Foi algo, parecia que o céu estava dentro da igreja. Felipe Nunes, é lá de Linhares. Felipe Nunes, queremos você aqui. Queremos você aqui, rapaz. Eu admiro ele demais. E foi assim, uma coisa surreal. E parecia que meu coração ele ia sair andando sozinho, cara. Aquela palavra falou demais comigo. E eu me lembro que ele citou alguns versículos de Lucas 15. Filho pródigo. Eu nunca fui crente, né? Tipo assim. Você tá... Mas a volta para casa do filho foi Chama algo... atenção. Aquela pregação falou demais comigo. E eu falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida. Só que eu falei, meu Deus, por onde eu começo? E assim, o pessoal mais religioso, né? O que eu fiz? Aceitei Jesus nesse sábado. E aí, meio radical... Cheguei na minha casa no domingo pela manhã, peguei todas as minhas bermudas, falei, não quero mais saber disso aqui não, doei tudo. Certo. Eu fiquei com 2 calças para mim ir para a igreja. Foi na base da fé agora. Foi, eu falei, e é interessante que quando eu aceitei a Jesus, eu não pensava na possibilidade de não seguir aquilo.
Eu aceitei e falei, isso vai ser minha vida daqui pra frente. Acabou. Nunca passou pela minha cabeça. Já começou a É isso aí. renunciar. Não é nem a questão da bermuda ser pecado ou algo do tipo. Mas é a questão de que se aquela igreja tem aquele costume, Exatamente. você já começou a renunciar tudo aquilo que você queria viver aquele mundo. E Arrependimento, de fato. E acabou que eu nunca pensei em desistir. Tipo, e eu passei por cada coisa, cara. Muita coisa. E assim, a minha família, né, nunca seguiu, então para eles também era novidade. Uhum. E vendo eu seguindo aquilo, veio muita crítica. Normal. Muita crítica. Porque eu tava ficando maluco, fanático. E aí eu comecei a me joguei de cabeça no evangelho. Eu fiquei maluco por aquilo. E um fato interessante é, nos primeiros cultos eu não levava a Bíblia para a igreja. Sabe por quê? Porque não tinha? Não, tinha. Eu arrumei logo a Bíblia. Porque eu não sabia onde estavam os livros. Aí não levava? Não levava por vergonha. E foi aí o motivo de eu começar a estudar. Eu quero saber onde está. Eu quero gravar os livros. É isso aí. É porque você demorava a achar. Não, tipo, Mateus, eu tava lá no Velho Testamento. Eu tinha lá. que... Rapaz, sabe que tem gente que tem 20 anos de crente que é a mesma coisa aí? Pois é, mas eu me sentia tão vergonhoso por isso. Vergonhado. E ficava naquilo. Cadê sua Bíblia? E o pessoal começou a me doar a Bíblia, porque achava que eu não tinha. Hã? Então, com uma pilha de Bíblia em casa e... Eu tenho Bíblia lá em casa que eu ganhei Eu tô naquela achando época que até hoje. Nem Tô aquelas de achando que é marcaçãozinha, estratégia. não? Você não... Não decorava direito. Você tinha que Sabia nem a ouvir... abreviação ali. Tinha que sabia ouvir a abreviação. aquela musiquinha Diante do Trono. É, exatamente. Que fala os livros da Bíblia todinhos. Eu não sabia, cara. E assim, eu fui lendo e pronto, aí despertou o desejo. Pregação. Porque até hoje, eu não sou de assistir jornal, não sou de assistir novela, série lá uma vez ou outra. O que eu gosto de assistir é pregação. Todos os meus amigos que vão na minha casa, tá passando lá pregação. Eu amo ouvir. Eu vou pro serviço, no meu celular está passando pregação. Sendo palavra, não importa quem. Eu vou assistindo, vou ouvindo. Eu gosto também. Rapaz, então vou te Mas indicar... aí, Calma, eu vou te indicar um canal bom, que tá tendo umas palavras com Deus, é Entre Irmãos Podcast. Já sigo, já no assisto YouTube, tudo. bota lá, deixa passando o dia todo, rapaz. É bom demais, nossa. mas então esse desejo da palavra aconteceu quando você começou a ouvir pregações. Ouvi. E as pessoas que eu mais fala aí. Pode falar. admirava, assim, o pastor Felipe Nunes foi a primeira pessoa assim que eu tive contato de pregador. E eu ficava assim, Contato. o que é isso? Porque ele pegava um texto simples e tirava coisas que eu nunca passou pela minha cabeça. Mesmo depois de ter estudado aquele texto, nunca passou. Então, isso foi despertando um desejo no meu coração. E as coisas na minha vida aconteceram muito rápido. Eu, com 3 meses de crente, eu comecei a pregar. Não sabendo muita coisa, mas assim, o pastor local, o pastor Erenildo, que me discipulou, me batizou, ele viu que eu tinha esse desejo e ele não me prendeu. Ele começou num culto de quarta-feira que não dava muita gente, ele me botava para pregar. E isso foi despertando o desejo. Fui estudando, porque não tem como, né? Olha para a câmera aqui. Não dá pra... Pregar sem estudar, Isso né? aí. Não tem como, né? Literalmente. Hoje a gente vê muita pregação sem conteúdo. Eu acho muito importante essa questão do seu pastor dar oportunidade. Exatamente. Só que para a oportunidade, quando ela chegar, eu tenho que estar preparado. Exatamente. O pastor também, inteligente, ele vê justamente o quê? Se a pessoa dá sinais que gosta de estudar. Isso aí. Tem gente que... aconteceu já comigo, aconteceu já com o Vitor, de pessoas pediram oportunidades, mas literalmente você fazer perguntas bobas e a pessoa não saber, entendeu? Sim. É coisa muito infantil, então... Pois é, a gente nunca vai saber tudo, né? Verdade. Isso aí é Nunca verdade. vai saber tudo. A gente aprende dia após dia. Mas, assim, eu não é da minha cabeça. A minha esposa, às vezes, até briga comigo, porque eu sou muito crítico com isso. Eu não consigo ouvir um pregador despreparado. Não consigo. Eu gosto de ouvir muito pregação, só que
pregadores preparados. E eu sou crítico mais ainda comigo. Uhum. Porque eu vim dessa escola. O pastor Felipe Nunes, o pai dele, pastor Sivaldo, ele é um mestre em teologia. Prega mal perto dele, filho. Prega lá. Ele te corrige em cima do púlpito. E eu não acho isso eu aprendi muito com isso. Aprendi muito tomando porrada. Então, assim, a partir dessas oportunidades, desse desejo, Deus foi mudando a minha vida através de promessas, né? Tudo aconteceu muito rápido e eu costumo dizer que Deus ele foi muito bondoso comigo, porque a Bíblia ela fala muito sobre pessoas improváveis. Sim. Eu sou muito improvável. Eu lembro que quando eu me converti, as pessoas não botavam fé, cara. Não acreditavam. A coisa que eu mais ouvia era, não anda com petales, não. Eu já ouvi que eu não iria passar dos 18 E anos. aqueles seus amigos lá, quando você aceitou a Cristo, que jogou duas bermudas lá, qual foi a reação deles? Como eles agiram? No início, é muita zoeira, né? Zoaram e tal, só que pela parte deles Sim. Até porque eles foram criados num lar cristão. Uhum. No meio da trajetória se desviaram. Mas assim, até tentaram também, etc. E eu estou esperando uma visita na minha igreja. Sim, já fica cobrança. Né? E aí eles tentaram, apoiaram, só que não foi. Não foi. E eu nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre friso isso. Eu não consigo entender uma pessoa que vai até Cristo e conhece a Cristo e desiste de Cristo. Não consigo. É difícil. Vocês são pregadores. Quantas vezes vocês pensaram em desistir? Inúmeras vezes. Até da caminhada cristã. Vou ficar mais na minha. Sim, vou dar uma sossegada aqui. Isso aí, isso passa pela nossa cabeça. Só que parar de seguir a Cristo não dá. Não dá. É deixar se desgastar pelo evangelho. Essa parte eu não consigo mais. Acho que a gente sempre para num ponto que quando você pensa em desistir de tudo, automaticamente você vai pensar como é a sua vida sem Cristo. Não dá. Nesse ponto que você para, você fala, cara, sei lá, não sei, não dá, não consigo. Teve uma... Já está enregado dentro da gente. Sei. Eu gosto a maioria das minhas pregações eu sempre cito Pedro. Pedro tentou desistir, mas tinha um problema. Pedro Tales. Ele já se parecia demais com Jesus, aí não tinha como. Não tinha como. Quando você anda demais com ele... Pedrão é massa. Você se parece com ele. Né? E assim, não tem pra onde correr. Você já viu um crente, quando tenta se desviar, os trejeitos dele entrega ele. Sim. Porque se parece. Literalmente. Estava conversando com o Eliomar, uma mensagem que estava estudando sobre Daniel. E o que faz a pessoa se contaminar? Aquele contexto de se contaminar. A pessoa se contaminar é o contato. Por exemplo, nós estamos caminhando para um final de uma pandemia. O que faz a maioria das pessoas se contaminarem com o vírus é o contato. Então, o contato faz você se contaminar. Só que tem um porém. O contato com Cristo faz você ser mais parecido com Cristo. A pergunta é, com quem você vai ter contato? Com Cristo ou com as outras coisas? Exatamente. Quem tem contato com Cristo é aquilo, é Pedro. Pedro, você vai negar. Aí, quando olham para Pedro, não, você fala igual eles. Você veste igual eles. Você anda igual eles. Por quê? Porque ele teve tanto contato que ele até tem desejo de voltar para trás. Mas foi tanto contato que ele não consegue voltar. E o outro fator interessante é que, se você ler Jeremias capítulo 18, ali é o vaso que se quebra. Sim. E eu aprendi com o pastor Flávio Coelho que na olaria de Deus não existe lixeira, irmão. O vaso se quebra, mas ele não joga fora. Pedro se quebrou. O que Jesus fez? Não desistiu dele. Aí tem um outro lado bom de seguir a Cristo.
Porque as coisas do reino de Deus parecem ser ao contrário do mundo. Que é o quê? Primeiro, para você viver, você tem que fazer o quê? Morrer. Para ganhar e perder. Então, Cristo... E quando o mundo diz, não presta mais, vamos jogar fora, Cristo não. Cristo está lá na beira do mar da Galileia, esperando Pedro de manhã de novo. Peixinho, pá. Não tem como, ele não desiste. Ele não é aquele pai bobão, mas também ele não é aquele pai que não é amoroso. Então eu sempre me apego nessas histórias porque eu tinha tudo para dar errado, cara. Eu vivi no meio em que eu vi amigos de escola meus serem assassinados. Eu vi amigos de escola meu irem armados para a escola e saírem correndo na hora da saída porque tinha gente querendo matar eles. Isso era normal. Era normal se drogar e ficar caído lá no chão. Tinha tudo para dar errado, muito improvável. Sim. É a questão do contato, você está tendo contato com eles. Exatamente. Eu cresci nesse meio e para mim aquilo era normal. Aí quando eu via Cristo inicialmente como uma válvula de escape para aquilo que eu estava vivendo. Por incrível que pareça, quando eu aceitei a Cristo, a minha vida piorou. Claro. A tendência é a aflição vir pensa, você vai ir. Exatamente. Por quê? Porque a primeira coisa que Cristo faz quando a gente vai até Ele é limpeza. Livra-nos de todo o mal. Aí você acha que o mal é situações que você está vivendo. Também, né? Não é. É mais aqui. É mais pessoas que estão ao seu redor que falam que te amam. E Cristo, ele começa a limpar. Isso é dolorido, só que já passou, sabe? Dolorido. E eu passei por esse momento, eu nunca pensei, vou parar e vou voltar. Não tinha como. E aí eu comecei a pregar antes do batismo, né? E aí teve uma terça-feira, por isso que eu sempre digo sobre o pastor Felipe Nunes, que ele está muito envolvido na minha vida. Teve uma terça-feira, ele saiu lá de Linhares para dar um culto de ensino na igreja. A igreja não tinha ninguém. Isso em 2015. Naquele dia, aquele homem estava virado. Não sei o que aconteceu. Você aceitou Jesus quantos anos? Tinha 17 para 18 anos. 16, 17, por aí. E aquele homem começou a dar ensino, só que ele não conseguiu dar ensino. Deus desceu na casa de uma maneira extraordinária. E naquele dia eu fui batizado do Espírito Santo, no culto de doutrina, com 10 pessoas dentro da igreja. Benção, cara. Fui batizado com o Espírito Santo e aquele fogo cresceu ainda mais. Falei, meu Deus, o que eu estou vivendo? Nesse momento que o pessoal tem que te segurar porque você quer fazer tudo. Exato. Cara. Você sai e fala, não, eu vou sair, vou pregar para todo mundo aqui. Eu vou tem uns 7 anos que eu estou na igreja quase todo dia. O que, no meu ponto de vista, o que me fortalece, o que me faz permanecer é justamente, voltando a falar de contato, esse contato com o Espírito Santo. Porque a convenção, o primeiro passo é a justificação, que é o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Agora, se aceitou, você tem um Espírito. Você não está ainda cheio ou completo do Espírito. Que acontece justamente no momento do batismo com o Espírito Santo, certo? Quando isso acontece, é diferente. Cara, é aí que você tem aquele desejo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, de uma forma simbólica, é a sobremesa. Você pode se alimentar, mas se não tiver aquele docinho no final, não adianta. E é por ele que você vota. Você imagina um culto gostoso, espiritual, que você chora, que a presença do Espírito Santo fala com você, você vai para casa e na sua mente, o seu subconsciente pensa, eu vou voltar. Por quê? Porque eu quero sentir aquela mesma presença que eu sentia. Agora imagina ao contrário. Você vai para um culto vazio, não tem nada interessante, uma palavra de alguém que não se preparou, alguma coisa do tipo, você volta vazio, você não vai querer voltar. Mas quando tem esse preenchimento do Espírito Santo, é o que faz a gente voltar a todos os cultos. Cara, e assim, a nossa geração tem um grande problema,
porque ela não gosta muito de se preparar. Verdade. Né? Um culto, o preparo Sim. que eu digo é uma busca, é uma oração, porque o culto, tem cultos que eu vou sem o Espírito Santo que dá vontade de ir para casa. Ser sincero para vocês também, dá vontade de voltar para casa. E assim, as minhas experiências com o Espírito Santo são coisas assim que aquela vontade de ter mais experiências vai crescendo. A gente acaba vendo muito hoje as pessoas entrando num culto, o culto começou e parece que tem que rodar uma engrenagem até a pessoa chegar e realmente entender que está no culto. E a engrenagem é aquele irmão que canta, que é mais avivado no louvor, aí a igreja vem junto, adorando, aí os irmãos que estão lá na roda de engrenagem falam, eu estou num culto. Aí começa a cultuar. Exatamente. Tem muito disso. Se todo mundo já chegasse com esse intuito de buscar antes, para já começar o culto antes de chegar na igreja, cara... Você sabe qual é o problema? Eu vi um vídeo, não me lembro de quem. E essa pessoa, ela dizia que o problema da gente, como igreja, é que a gente está indo para a igreja para comer. Enquanto a gente tem que ir para a igreja para dar comida, para servir, e não ser visto. Então, assim, a gente perde muita coisa por isso. A gente quer ir para um culto, eu vou lá sentir. E não é assim. Não é dessa maneira. Sentir, você tem o seu dia todo para você sentir. O culto começa desde a hora que você acorda. A minha vida tem que ser um culto ao Senhor. Sim. Porque dentro da igreja todo mundo lê Bíblia, todo mundo ora, todo mundo louva, adora. Mas se isso não se repete dentro da sua casa, do que adianta? Só eles têm que viver ali, né? Exatamente. E assim, Deus, ele faz coisas. Deus, ele nunca dá de mais e nunca dá de menos. Ele dá aquilo que você precisa. E assim, eu fui caminhando, vivendo experiências, só que dentro da minha casa tava uma bagunça. Sim. Uma bagunça. Os meus pais se separaram. Eu fui morar com a minha avó. Passei por alguns problemas de saúde. E fui caminhando, cara. E assim, a pergunta era, por que você não desiste? Por que você não para? O meu primeiro emprego foi trabalhando de barman. Com 13 anos de idade. No meio daquela loucura que é aquele rock, que todo mundo usando droga, todo mundo bebendo. Por que você não volta a trabalhar nisso? Porque até fome eu passei. Eu me lembro, uma certa feita, que os meus pais se separaram, eu fiquei com meu pai. E o meu pai, falecido hoje, ele tinha um problema com alcoolismo. E assim, pela dor da separação, ele começou a passar por alguns problemas e ele não estava trabalhando, porque eu já tinha uma certa idade. Eu nunca tinha trabalhado antes. E a gente começou a passar dificuldade. Teve um dia que eu entrei dentro da minha casa depois do culto e só tinha arroz sem sal para eu comer. Com água. Eu dava uma garfada no arroz e água para tentar aquele vazio na barriga ir embora. Enganar a fome. E meus amigos falaram, rapaz, volta a fazer o que você fazia antes, cara. Não faço. Porque eu sempre fui instruído que é nesses momentos aí que Deus está te testando. Sim. Eu fui vivendo aquilo e Deus foi me surpreendendo de uma tal maneira que quando eu começo a contar essa história, eu fico horas e horas contando. Porque eu quero, primeiramente, encorajar as pessoas a viver o melhor de Deus. Quem escolhe se eu vou viver ou não o melhor de Deus? É eu mesmo. É eu que escolho. É eu que vou buscar. Não tem como eu viver o melhor de Deus, sendo que eu não estou fazendo o meu melhor. Ficar num esquema de estagnado... Não tem como. Não adianta. É como Deus querer te entregar alguma coisa, ele coloca na ponta da mesa ali e fala, filho, dá o seu melhor e vem até aqui pegar. Aí você fica aqui estacionado, fala, uma hora chega até mim. Não, uma hora vem. Isso aí. Uma hora vem. E nunca sempre vai vir. Deus dá essa opção. Com certeza. Voltando a falar sobre Pedro, é Jesus no barco lá no início agora.
É Jesus no barco, ensinando, mandando Pedro lançar a rede. Aí Pedro tem a maior pesca da história dele, do meu ponto de vista. Tanto que A Bíblia não menciona o número, é, né? era tanto peixe que ele tem que chamar o barco vizinho para ajudar. Então você imagina, 2 barcos para puxar uma rede de peixe. Mano, no mínimo tinha peixe ali para dar e sobrar. Talvez para ficar alguns meses, porque naquela época já tinha um processo já de... Pedro ganhou na loteria. Ali foi. Aí quando chega na praia, Jesus fala, me segue. Aí o texto diz, e deixando tudo, o seguiu. Esse deixando tudo, o seguiu, é opção. Eu tenho a opção de continuar, sendo que foi ele que me abençoou para ter esse monte de peixe, mas eu tenho a opção também de segui-lo. E o que Pedro fez? Ele abriu mão da melhor pesca, ele abriu mão da melhor experiência que talvez ele tinha até ali, para seguir um tal de Jesus Cristo aí, que aquela palavra foi tão forte que estava agindo dentro dele. Exatamente. Então é uma questão de... E lá no início escolha. tem um outro fator interessante. Talvez, eu sempre digo isso em minhas pregações, Pedro conhecia de pesca o local onde ele estava. Verdade. Né? Ali o Mar da Galileia, tinha outros barcos pescando e provavelmente, isso é um pensamento meu, Pedro foi o único barco que ficou vazio, foi o de Pedro. Por quê? Cristo primeiro frustrou a noite dele pela parte da manhã ter espaço para Cristo dentro do barco. Cristo entra dentro do barco de Pedro, pede ele para afastar o barco. O que Pedro vai fazer? Lavar as redes. Era Jesus ensinando e Pedro não dando nem ideia para ele. Por quê? Pedro estava frustrado. Sim. E outro fator interessante é que quando Jesus está ensinando ali no barco, que ele manda Pedro voltar para pescar, quando ele joga a rede, diz a Bíblia que imediatamente a rede se encheu de peixe. Pedro não estava dando ideia para Jesus ensinando. Mas enquanto Jesus estava ensinando, debaixo da água ele já estava trabalhando há muito tempo. Parece que os peixes estavam só esperando ali. Isso aí. Caiu. Exatamente. Cristo estava trabalhando sem Pedro ver. Talvez no pior momento da vida dele ali. Porque ele não tinha o sustento para levar para casa. E Jesus trabalhando ali nele. E eu me via nesse momento. Eu sempre me via nisso. É num momento que você acha que... Provação, perca, porque foi o momento que eu mais perdi na minha vida. Amigos, alguns familiares, que eu era muito apegado. E eu fui vendo. O engraçado é que a rede se rompe na primeira pesca. Talvez Pedro olhava para aqueles peixes lá e pensava, talvez eu nunca mais vou pescar esse peixe na minha vida. E o peixe indo embora. Quando a rede se rompeu, o que Pedro poderia fazer? Pular na água para pegar o peixe? Não, acabou. Sim. Ele só via indo embora sem nada o que fazer. Vai fazer o quê? Era eu. Por isso que eu me apego muito em Pedro. Era eu nesse momento. Eu vi a gente indo embora, eu vou fazer o quê? Tem Acabou. muito fazer. Aceitar. É Cristo que eu vou seguir. Sim. E aí, teve um momento ali de aprendizado e de limpa. Deus limpou. Deus me mudou. Deus criou caráter em mim. Nesses momentos. Porque Jó capítulo 42, versículo 5 vai dizer: antes eu ouvia só de ouvir, agora te vê os meus olhos. Jó no capítulo 42. Depois de ter passado tudo que ele passou. Sim, isso aí. Lá no final ele vai dizer: eu só passei o que passei, entendimento meu nesse versículo. Eu só passei o que passei para uma coisa: conhecer a Cristo. É os discípulos na primeira tempestade dizendo: quem é este? E já na segunda tempestade afirmando: este é. Você só passa o que passa para conhecer a Cristo. Sim. Então, A gente prega muito sobre porta aberta, mas para ter uma porta aberta ela tem que estar fechada antes. isso aí. A gente prega muito sobre um Deus que exalta, mas para alguém ser exaltado ele tem que ser humilhado. Justamente. E eu fui passando esse processo, não sou perfeito. Eu reclamei. Por quê? Por quê? Só que depois eu fui entender. E Deus, depois que ele limpou, cara, aquelas pessoas que diziam: não ando com petales, não, que ele não vai passar dos 18 anos. É as mesmas pessoas que diziam: anda com petales, que ele é homem de Deus. As coisas mudaram. A inversão. Sem Cristo,
e com Cristo a diferença. É a Exatamente. novidade de vida, né? Você vê pela lógica. Não anda com petalhos porque ele não passa 18. Não anda com petalhos porque está gerando morte. Aí vem Cristo, anda com petalhos porque está gerando vida. Pois aí volta para a tempestade. Sim. Cristo está dormindo no barco. Diz Mateus, escrevendo que é uma tão grande tempestade. Esse tão grande traz uma ideia que mesmo os pescadores ali, os discípulos que eram pescadores experientes, nunca viram uma tempestade daquele jeito. Sim. Cristo se levanta, com uma palavra ele acalma o vento e o mar. Aí 2 versículos depois diz que seguiu-se uma grande bonança. Só Cristo que pode fazer isso. Isso aí. Um mar revolto se tornar em bonança. Essa palavra é interessante, né? Porque tem muita gente que acha que a tempestade não vai acabar. Talvez quem está ouvindo aqui na rádio ou no podcast está vivendo uma tempestade dessa. Mas é aquilo. Para uma porta se abrir, ela tem que estar fechada. Para uma bonança vir, tem que ter uma tempestade. Exatamente. Então, é questão de tempo. Uma coisa eu aprendi. Uma tempestade, ela tem hora para começar e para terminar. Já percebeu que uma grande tempestade mesmo, ela fica 2, 3 horas depois Ela ela é vai embora? rápido. Isso aí. Vai embora. Mas aquele tempo causa um alvoroço, causa medo, causa arrepio. Só que tem um porém, vai passar. Vai passar. Talvez tenha alguém aí que tá nos assistindo que está vivendo esse momento de tempestade. Mas a palavra de Deus para sua vida vai passar. Quando a gente chega nos dias maus, a gente acha que os dias bons nunca vão voltar. Sim. A gente tem esse problema, né? E a gente também tem o problema que, quando a gente está no bom dia, acha que o dia mau não vai voltar. Isso é verdade. O ser humano é feito disso. Mas tem uma coisa em contraste com isso aí, que é interessante. Quando você vive os dias maus e chegam os dias bons, você aprende a valorizar ainda mais os dias bons, porque você viveu os dias maus. Você sabe como é aquilo lá. Exatamente. E assim, quando essa tempestade passou, hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Eu costumo dizer que a igreja ela me deu tudo. Eu era um bicho do mato, eu não sabia conversar. Eu não tinha vontade de estudar, fazer nada. Hoje o emprego que eu tenho é graças à igreja. Os empregos que eu já tive é graças à igreja. Porque na igreja eu aprendi a conversar, eu aprendi a falar. Relacionamento. Aprendi a me relacionar, a tratar. Então, assim, a vida com Cristo, ela é completa em tudo. Sim. Em tudo. Hoje eu tenho o que eu tenho graças a Cristo. Você até falou do seu casamento, é um ponto interessante, né? Até isso. Se não fosse a sua vida cristã, seu contato com Cristo, você não teria. Nem casado eu tava, né? Porque beleza nenhuma tinha. E não via nele, é como Cristo, mano. Não via nele, beleza. Cara, e aí, olha só, né? Eu costumo dizer que Cristo é muito comigo, né? Porque a esposa que ele me deu, né? Se eu tivesse sem Cristo, uma dica aí, se eu tivesse sem Cristo, tchau. Você já percebeu que é só na igreja que acontece isso? Ó, pega aí você que se acha feio. Só na igreja que tem gente feia com pessoa bonita. Ou no mundo, é Cristo. E eu não tenho dinheiro não, tá? Então é só. Na igreja tem o quê? De gente feia, pessoa. Eu tenho que achar minha feia, então. Ah, meu Deus. Tá. E aí, cara, rapaz, meu casamento ele é o cuidado de Deus, cara. Para você ficar um pouquinho assustado, eu conheci, eu nem namorei, noivei e casei em 7 meses. Eu conheci porque eu nem namorei. Calma aí. Não namorei. Dá licença, tem alguém aqui pra noivar comigo? Casamento de crente, a gente casa pra namorar, né? Não namora pra casar, né? Passa. É isso aí. E aí, cara, minha esposa ela vai ver isso aí, ela vai dar uma chiada, porque ela não gosta muito de ouvir essa história não, porque ela que me procurou, né? Foi ela que te procurou? Não, deixa eu contar a história direito. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Nós vamos trazer ela aqui pra ela contar a versão dela. Jesus. O que acontece? A gente tem um amigo em comum, ele abre, até você conhece. Orelhinha. E aí, rapaz, eu vejo cuidar de Deus em tudo. Eu trabalhava em um certo lugar
Que aí, no dia que eu, tipo, uns 2 dias antes eu tinha saído desse emprego, e que se eu estivesse trabalhando nele, não daria para mim ir para a igreja com o Eliabe nesse dia. Eliabe foi pregar em uma das congregações do campo que a gente congregava, e aí ele me chamou para ir. E eu fui, né? E aí eu fui dar uma saudação, ele gravou, e depois do culto a gente foi comer uma pizza, ele tirou uma foto e postou. Aí Nathalie viu, varão. Aí, só que o que acontece? Eu fazia parte da liderança da UMADMES, que é a União de Mocidades do Campo lá da Serra. E eu tinha vontade de chamar ela para cantar em um desses eventos. Só que aí veio pandemia e fechou tudo. E eu segui ela no Instagram, tipo, coisa de 1 ano antes. Ela se resguarda nisso aí. Só que eu nunca mandei uma mensagem, nunca fiz nada. E aí ela viu, me achou bonito, né? Cristo faz essas coisas, né, rapaz? Muda a visão, né, rapaz? Rapaz, cega, né? E aí ela foi e me seguiu no Instagram e curtiu minhas fotos, cara. Eu falei... Natália. Parece que quem canta ia passar uma cantada mesmo. Rapaz. Só que aí eu falei, rapaz... Pegadinho, quem canta agora que eu peguei. Na verdade, quem canta me encantou, né? Rapaz, esse cara é um... Cadê aquela música? É o último dos aquela música de amor de fundo aí. O último dos romances aqui, senhoras e senhores. Olha lá. E aí, ela me seguiu e curtiu minhas fotos. Eu pensei, quando ela postar uma história, eu vou puxar assunto. Só que ela não puxou assunto, irmão. Mas tipo, você... Não postou nada, não puxou assunto, só curtiu. Falei, pronto, e agora? Como é que faz? E aí eu fui lá no destaque do Instagram dela e comentei. Rapaz, é isso aí. Tática. E aí a gente começou a conversar. Só conversar. A gente foi no shopping, comer um lanche, etc. Na praça pública, que é lugar de crente, todo mundo tá vendo, né? Para explicar é melhor. E a gente começou a conversar. Aí teve o pastor Felipe Nunes de novo. Fez uma vigília para comemoração do aniversário dele. E aí eu chamei ela para ir comigo. Chovendo demais. Ela saiu daqui de Cariacica para Serra. Muito amor. Na chuva. Ela já estava apaixonada, não sei. Já era. Deus já tinha cegado ela. Já era. E aí chegou nesse culto, cara, aí tava a galera toda reunida, eu cheguei no meio de todo mundo e falei, está aqui a minha futura esposa. Eita, ela... Rapaz, ousadia. Isso acho que ela pensou na hora. É ser usado no espírito, né? Revelação, meu irmão, isso aí que eu tava sabendo. E aí, uma coisa que eu não sabia, ela sempre falava com Deus que uma pessoa, para chegar nela, não tinha que falar em namoro, tinha que falar de casamento. Eu não quero namorar, eu quero casar. Então tá bom, falei de casamento. E eu nunca fiz isso na minha vida, sem conhecer a pessoa direito antes. É só Deus na minha vida mesmo. É só Deus mesmo, porque... E aí, cara... Poderia levar um fora ali, maravilhoso. Se eu não tivesse cheio do Espírito Santo... Meu amigo... Lançar uma aparta-te de mim. E aí, a gente passou aquilo. Conheço. Aí, depois de um tempo, que ela foi me falar isso. Sobre que ela tinha falado com Deus. O engraçado é que ela falou assim, não, quero usar a aliança de namoro. Eu comprei a aliança de namoro. Só que eu não cheguei no dedo dela, você quer namorar comigo, aquela coisa bonitinha, não. Cheguei na mão dela, dei assim a caixinha e falei, tá aí. Rapaz. Saiu do último romântico pro primeiro bruto. Eu não queria pedir ela em namoro. Aqui nós tem coragem. E aí foi, ela colocamos a aliança no dedo, ficamos 1 mês e pouco com a aliança de namoro no dedo. E aí eu preparei um negócio pra ela na igreja, né? Esse vídeo rolou aí, ó. Tinha que ser um negócio... Já voltou do bruto pro romântico. É Deus na minha vida, varão. E aí, rapaz, teve um culto em ação de graças do ciclo de oração na igreja que eu congrego hoje, no sábado. Irmão, lotada a igreja. As mãos suando, as pernas tremendo. E antes, os jovens da igreja tinham feito todo um esquema lá para me ajudar. Né? Eu tinha comprado um buquê de flores, deixado na casa da Larissa, e a gente chegou na igreja, irmão, as pernas tremendo. O que eu tô fazendo, meu Já tinha combinado com o pastor Zé chama ela no final do culto, depois da mensagem,
pra ela cantar que eu vou chegar chegando. É naquele jeito. E não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida, mas tava cheio do Espírito Santo. A igreja lotada pediu ela em casamento. Isso com uns 5 meses que eu tinha conhecido ela. Meu Deus. Rapaz. 5 meses. E aí eu entro Deus de novo. Parabéns pela coragem, Nathalie. Ele entrou nessa e falou, apressa-te, ó Deus. Pior que eu tinha 23 anos, hein, Barão? Então, ano passado. E aí Deus começou a... Qual era a nossa ideia inicialmente? Nunca era casar tão rápido. Nathalie queria festão e etc. E tinha que trabalhar para conquistar isso, né? Sim. A gente começou a organizar a festa, só que eu sempre com o pé atrás. Eu nunca quis fazer festa. E aí a gente pedia ela em casamento, mas não sabia quanto que eu iria casar. Só pedi. Assim, pedir tá feito. Ela aceitou, agora tem que arrumar um casamento. Fazer, né? Aí a gente foi conversando, etc e tal. E aí minha sogra, rapaz, vou te dizer um negócio, sogra lotada de Deus é um negócio estreito, tá? Minha sogra é presidente de oração lá em Águia Branca, pra você ter ideia. Lá no interior. Ela me testou. Porque a Nathalie comentou com ela que tava namorando. Traz ele aqui para pregar. Eu fui pregar no aniversário da igreja. Na moral, hein? A moral? Na moral. É aqui se botar no estreito. Depois que eu terminei de pregar, que Deus foi lá comigo, graças a Deus. Deu ar da graça ali e falou... Deus encheu a casa, graças a Deus, por isso, aquele momento aqui. Tá precisando. E aí a minha sogra falou, tá aprovado. Porque a minha sogra também orava. Falou que para casar com a filha dela, tinha que ser um homem de Deus, pregador e que gostasse da terra. Até isso ela orou. E aí foi, cara. Aí minha sogra foi e comentou, por que vocês não só casam no civil e vai construir a vida de vocês? Na hora já rodou, já falou, Meu eita, Deus. vejo que as mulheres de Deus, Confirmação. irmão. E aí a gente marcou o casamento. E queríamos viajar para a lua de mel. E aí, o que a gente vai fazer? Não tinha... Engraçado que quando eu marquei o casamento, eu fui mandado embora. Eita, maravilha, hein? É a Você porta vê. fechada, mas vai se abrir o outro. Só que aí, o dinheiro da rescisão eu usei para pagar a lua de mel. Eita, é o principal, né? Só que o que acontece? Isso aí, Eu fui para Gramado, né, lá na Serra Gaúcha, passei 7 dias. Eu fui nos melhores lugares. Gramado comi não é pouca coisa não, hein, mano? Pois é. Rapaz. Fui nos melhores restaurantes, nos melhores lugares, fiz os melhores passeios. Comigo tinha que comer. Sem nem R$1 no bolso. Rapaz, É o que foi dito aqui, né? Depois da grande tempestade, vem a grande bonança. É aquilo que eu falei lá no início. Deus não dá nem pouco e nem muito. Ele dá o exato. glória a Deus. Então foi uma providência de Deus seu casamento todinho, Todinho. Até hoje. eu creio. Até hoje é providência. A gente vive coisas. Teve uma época que eu estava desempregado, que a gente pensava, e agora? Deus mandava. Exatamente aquilo que a gente precisava. Então, assim, quero encorajar aqui os jovens. Eu vejo muitas pessoas querendo resolver a vida primeiro para construir a vida ao lado de quem você ama e quer casar. Dê o primeiro passo, que o resto é com Cristo. E ele resolve. Ele resolve, ele é o cara. Show. Detalhes, estamos chegando ao final. Bate-papo bom, né? Tá dando a nossa hora aí. E queremos te agradecer pela sua presença aí. Testemunho maravilhoso, hein? De alguém que entrou na igreja. Cheio de droga na cabeça. Cheio de droga. Testemunho também maravilhoso da Nathalie, né? Acolhendo os Deus usou, os né? cativos, os deixados à margem da sociedade. Jovem pregador. Suas redes sociais tem aí pra... Meu nome é único, né? Petales Freitas. Petales, joga lá na Petales com 2 L's. Só vai Instagram? É isso aí, Instagram e Facebook Então também. já sabe aí que só coisa. chamar lá que... A gente posta uns negocinhos lá de vez em quando. Amém. Se quiser chamar pra pregar, ó, Tamo é junto. uma benção, pode chamar. Não é igual Gente, os dois aqui, não. Eu tenho um... Rapaz, que Muda, já tá em minha câmera. Eu tenho um recado para dar. Eu tava vendo no Google... Não, no Google não. No YouTube Studio.
nós analisamos lá, e 58% das pessoas que assistem não se inscreveu no nosso canal. E o que eu percebi, analisando os dados? São pessoas que estão gostando do conteúdo, mas não estão se inscrevendo. Deus, pega. Pega aí, Deus. Então, gente, pedir com carinho, se inscreve aí, não vai pesar, o conteúdo é bom, você tem gostado, você tem assistido, você já chegou até aqui e não se inscreveu, por favor, abençoa a gente aí. Isso é um projeto de testemunho dele. Alguém que entrou na igreja totalmente drogado e hoje é um pregador da palavra de Deus. Não, a gente tá falando de uma forma sincera. Claro que a gente tá aqui num ambiente bem descontraído de humor. Eu gosto dessa história, eu gosto. Então, olha só que interessante. Você acha que isso não vai servir de testemunho para outra pessoa? Com certeza vai. E como que isso vai chegar a mais pessoas? Com a sua ajuda. Você se inscrevendo, você fazendo parte desse canal, você vai fazer parte de levar o evangelho até outras pessoas. Beleza? A ideia é justamente essa. O YouTube ele tem um algoritmo que a pessoa se inscreve, a pessoa curte, a pessoa comenta, o YouTube vai falar esse vídeo é bom e as pessoas da plataforma estão gostando dele, porque elas estão interagindo com ele. Automaticamente o YouTube ele começa a mandar para outras pessoas que não são inscritos. Aí nesse daí alcança uma pessoa que está precisando ouvir esse testemunho para ser edificada. E também você que está nos acompanhando pela rádio, nosso Instagram é @EntreIrmãosPodcast22. Lá tem o link do YouTube. Caso você queira ir direto no YouTube, é só colocar lá Entre Irmãos Podcast, que você já vai ver alguns episódios que estão rolando lá. E seja abençoado, nos ajude aí também a propagar o Evangelho. E eu creio que Deus vai abençoar muito sua vida por meio disso, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar com uma oração. O Felipe vai orar para encerrar a gente. E é isso. Muito obrigado por sua presença aqui. Foi um ótimo papo. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Tamo junto. É nóis. Vamos orar então, gente. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos para te louvar, para te exaltar. Agradecemos pela vida do Petanes, por essa experiência que nos foi passada hoje aqui, que sirva de testemunho para quem está em casa. Senhor, essa pessoa que está em casa doente, essa pessoa que está angustiada, amargurada, eu creio no teu poder, eu creio no teu nome, que no nome do Senhor Jesus Cristo vai haver restauração. Eu profetizo toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Show, gente, até a próxima.